Eu vou ajeitar ali para você. Lu e Demi. Que saudade. Amo vocês. Boa noite. Não posso passar daqui? Amém. Boa noite. Tudo bem, gente? Quando nós estávamos estudando ontem, e já tem umas 2 semanas que eu estou estudando o livro de Efésios. E o livro de Efésios tem me reportado muito a algo de Deus muito especial, que é a graça de Deus. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre essa maravilhosa graça. Porque todos nós estamos aqui, nós aceitamos o Senhor Jesus, nós nos revestimos, né, do Espírito de Deus, e a partir daí nós passamos a viver o Evangelho da graça. Mas o que é esse Evangelho da graça? Mas a gente conhece também que a graça é o favor imerecido. É o favor de Deus, aquele derramado sobre a nossa vida, mesmo a gente não merecendo. Então, graça é o favor imerecido de Deus sobre a nossa vida. Mesmo a gente não merecendo, Deus derrama a graça dele sobre a gente. Mas eu fiquei me questionando porque, assim, vindo de Deus, não seria só isso. Porque Deus não se limita. Deus não se coloca numa forma. Deus não é pequeno. E a dimensão do seu amor e a dimensão da sua proposta é gigantesca e incalculável. E eu falei, esse favor imerecido tem coisa aí que nós ainda não entendemos. Que evangelho é esse que nós estamos dizendo que vivemos, mas nós nem entendemos, nem compreendemos o que é verdadeiramente esse evangelho da graça. No livro de Efésios, abre lá, por favor. Hoje a gente vai passear um pouquinho. Pela Bíblia. Se alguém achar, me fala, porque eu não achei. Sim, achei. Aleluia. Está entre Gênesis e Apocalipse. É verdade. Gênesis 1. Tá vendo? Efésios 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu. É muito interessante, porque, assim, Efésios está dizendo que, quando nós fomos formados no ventre da nossa mãe, quando o Senhor teve a intenção de nos mandar à terra, nós já viemos predestinados a sermos adotados, igual a tua blusa, por amor.
Então, o amor de Deus é algo incalculável e algo que talvez nós não tenhamos a dimensão do que seja. Então, por conta desse amor, o que Deus fez? Ele nos reposicionou. Por que a gente estava disposicionado, digamos assim? Porque nós vivíamos em delitos. Nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado, da iniquidade de Adão e Eva. E essa iniquidade, ela chegou até a nossa vida, e aí Jesus veio e resgatou nessa atmosfera espiritual e nos reposicionou, nos plantou novamente junto ao Senhor. E a gente fica imaginando assim, eu tenho 3 dedos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando Jesus ele derramou o seu sangue sobre a nossa vida, mas isso ele fez porque havia um comando daquele que tudo criou, Deus. E aí quando Jesus ele faz isso, ele nos pega e nos coloca junto a essa trindade. Nós não somos a 4ª pessoa da trindade, amém? Porque existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós que agora fazemos parte desse aspecto espiritual, onde Deus é o Espírito, Jesus é o Espírito, e o Espírito Santo. E aí ele pega e nos reposiciona novamente dentro desse contexto espiritual. E aí ele nos outorga com um poder. E esse poder, Luísa, se chama graça. Então, a graça não é só um poder, é algo que eu não mereço e o Senhor vai lá e faz. Aí porque isso soa, sabe como? É como uma criança que faz alguma coisa errada e mesmo assim o pai vai lá e fala assim, olha, eu quero te dar um presente. Não se trata disso, queridos. Se trata de que Deus não tem aliança com o pecado. Deus não gosta da prostituição, mas Ele ama a prostituta. Deus não gosta do hábito de roubar, mas Ele ama o ladrão. Deus não gosta do adúltero. Deus não gosta do adultério, mas Ele ama o adúltero. Então fica a pergunta assim, então por que Deus não gosta da prostituição? Por que Deus não gosta do adultério? Por que Deus não gosta do roubo? Por que Deus não gosta de tanta iniquidade? Porque quando Ele olha para mim, como o Williams acabou de falar, Ele sabe a reputação que Ele tem sobre nós. Ele nos conhece de uma forma como nós não conhecemos. E quando Ele vê a prostituta, Ele olha para ela e lembra. E sabe que ela é muito mais do que aqueles atos que ela comete. E Ele não ama essa prostituição, porque é exatamente a prostituição que está fazendo com que ela não viva a graça que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Então, eu poderia enumerar aqui muitas coisas do que seria essa graça, mas a gente só conhece e entende somente esse favor imerecido. Eu sou esse pecador e o Senhor mesmo, eu sendo pecador, Ele me ama e Ele concede benefícios à minha vida, mesmo eu não merecendo. Mas eu preciso compreender que eu sou um filho. Eu preciso compreender que aonde eu estiver, ali Deus estará. E se eu não estiver olhando para o que Deus derramou sobre a minha vida, que é a graça, aí eu passo a ser um fugitivo de Deus. Por quê? Porque Deus vai estar sempre buscando a mim.
Por quê? Porque quando Ele nos fez, Ele nos predestinou a vivermos debaixo desse poder, Ele nos predestinou a vivermos debaixo desse amor, Ele nos predestinou a vivermos debaixo desse propósito para o qual Ele nos criou. Mas somos nós que nos tornamos fugitivos desse Deus. E aí, não experimentamos completamente dessa graça. Eu quero que você abra em Atos 3,15, a primeira partezinha que nós vamos ler. 3, versículo 15. Só a parte inicial, que diz assim: matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, eu quero chamar a atenção sobre essa história que nós matamos o autor da vida. Então, significa que tudo o que existe sobre a vida, o autor quem é? Deus. Deus é o autor do universo, Deus é o autor da planta, Deus é o autor dos animais, Deus é o autor da tua família, dos teus filhos, Deus é o teu autor. Então, nós viemos e matamos, e tivemos a coragem de entregar o autor da vida. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós não compreendemos quem verdadeiramente Deus é. Gente, Deus ele tem uma escrita sobre a nossa vida. Ele tem um roteiro sobre a nossa história. E esse roteiro da nossa vida, ele fala exatamente da graça. Porque tudo aquilo que ele quer construir na sua vida, não vai ser pelo teu mérito, vai ser pelo propósito que ele tem sobre você. Então, a história, todas as vezes que impedimos a história de ser escrita, todas as vezes que impedimos Deus de reproduzir a vida dele sobre a nossa vida, nós estamos dizendo para Deus: olha, esse favor imerecido eu estou meio que dispensando por agora. Só que não adianta a gente dispensar, porque Deus vai estar sempre disposto a nos alcançar. Então, quando foi lá no livro de Êxodo, quando Moisés, Deus falou para Moisés assim: vai lá e fala com Faraó. Porque naquele momento ele falou para Moisés assim: eu te farei Deus naquele momento. Faraó é Deus? Não. Moisés é Deus? Não. Mas o que está dizendo? Está dizendo que todas as vezes que o Senhor me encaminha, todas as vezes que eu vivo, todas as vezes que eu respiro, e todas as vezes que eu me torno testemunha, eu estou representando a glória de Deus. Ou seja, eu estou representando a pessoa do Deus. Não por mim mesmo, mas dizendo ao mundo que eu sou alguém embaixadora e que represento o reino. E porque eu represento o reino, eu represento esta glória. Esse favor imerecido de Deus por onde eu caminho é amar quem não merece ser amado, é ajudar quem não merece ser ajudado, é estar junto com quem não merece que nós estejamos juntos, é perdoar mesmo quando a gente vê que alguém não merece ser perdoado. Então, é representando Deus dentro desse processo da graça que Ele nos concede a sermos esses embaixadores de Deus aqui na terra. Uma outra característica da graça de Deus, além de ser esse favor imerecido, é uma coisa que a gente compreende muito facilmente sobre quem é Deus, que é a bondade de Deus, que ela é elástica demais. Eu quero ler Mateus primeiro com vocês. Mateus 20, versículo 1.
parábola que nós conhecemos, a parábola dos trabalhadores na vinha. Amém? Acharam aí? Começando o Novo Testamento. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhe: Por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também, estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço justiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muito interessante essa parábola, que eu fico pensando assim, ó. Primeiro ele chamou uma pessoa, o dono da vinha, Deus, que saiu de madrugada para trabalhar para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário. Chega aqui, Alain, você é o exemplo de hoje. Chega aqui, por favor. Então, eu chamei Alain e estou prometendo a Alain que ele vai trabalhar de 6 da manhã até 6 da tarde. E vou dar a Alain 1 denário. Amém? Léo, chega aqui, por favor. Chega aqui, fica aqui. Aí eu vou chamar Léo, só que eu já não vou chamar Léo mais às 6 horas da manhã. Eu chamo Léo às 9 horas da manhã. E estou prometendo a ele que eu pagarei a ele o que é justo. Chega para cá, para você aparecer ali para toda a nação. Aqui, não. Aqui, isso, assim. Certo? Então, eu chamo vários trabalhadores na mesma categoria que Léo. Léo chega às 9 da manhã, Alain chega às 6. Prometo a Alain 1 denário. Alain vai trabalhar de 6 da manhã até às 6 da tarde. No sol, viu, Alain? Nosso combinado é esse. Tá bom? Ô Léo, eu vou te pagar o que é justo. Agora são 9 horas, então você vai trabalhar de 9 até às 6. E aí eu vou pagar você o que é justo. Certo? Só que aí, o dono da vinha, o próprio Deus, ele passa por um determinado lugar e ele vê várias pessoas desocupadas, porque Deus chama desocupados. Aquela história que Deus não chama desocupados, Deus chama desocupados, Deus chama perdidos. Deus chama as pessoas improváveis. Deus tem acordo com pessoas que ninguém tem interesse nelas. Deus vai lá e fala assim: chega aqui, Eugênia, vamos aparecer na nação. Por favor. Eu só vou lhe chamar, Eugênia. Nós temos um trabalho. Tá bom?
Então, a Alain, eu o chamei e ele veio, porque ele vai receber para estar aqui, de 6 da manhã às 6 da tarde. Léo, ele também vai receber, mas o que é justo, porque ele vai começar a trabalhar não mais às 6 da manhã, ele vai começar às 9, certo? Então, já não vai pegar o sol tão intenso, não é isso? Então, ele vai começar a trabalhar de 9 até 6 da tarde. E ele vai receber o que é justo. Então, na cabeça de Léo, ele vai receber o proporcional. Não é justo? Mas não foi o acordo que Deus fez com ele? Que é trabalhar pelo que é justo. Aí, eu chamo a Eugênia, encontro com a Eugênia às 5 horas da tarde, sendo que às 6 vai acabar o expediente. Eugênia está lá, fazendo nada na casa dela. Tempo todo de perna para cima, totalmente improvável, sem a menor perspectiva de nada. E ele pergunta assim, o que você está fazendo aí? Aí ela responde para Deus assim, ninguém me dá trabalho, ninguém me busca, ninguém me ama, ninguém acredita em mim. Aí Deus fala assim, então vem. Deus prometeu alguma coisa para Eugênia? Não. Só que na hora de pagar o dinheiro, Deus ordena ao administrador, a Jesus, que comece a pagar através da bonita, que começou às 5 da tarde. Aí sabe o que Jesus faz? Paga 1 denário para Eugênia, paga 1 denário para Léo, paga 1 denário para Alain, que está lá desde as 6 da manhã. E aí começa. Quando paga 1 denário para Eugênia, Alain já começou a criar expectativa que ele ia receber bem mais, porque, afinal de contas, ele trabalhou mais, ele fez mais. E Léo também criou uma expectativa, porque, afinal de contas, ele está trabalhando muito mais do que Eugênia, não tanto quanto Alain, mas trabalhou também de sol a sol. Mas trabalhou também na expectativa de receber, de uma moeda de troca. Aí Eugênia ganha 1 denário. Quando Eugênia ganha 1 denário e o administrador vai e paga a Wesley Léo 1 denário, começou o burburinho. Como pode? Se ele trabalhou muito mais do que ela. Ele merece, gente, muito mais do que ela. E aí ele começa a dizer, mas quando Deus chamou ele, Deus não falou quanto seria. Falou apenas que pagaria o que é justo. E para Deus, o que é justo para Deus, para a vida e para o propósito de Léo, é que Léo só vem se houver uma barganha. Então, na mesma sorte, Deus foi lá e entregou, porque Deus também ele agrada. Por quê? Porque Ele é bondoso. Mesmo sabendo que você se aproxima de Deus, querendo receber algo de Deus, Deus vai lhe conceder. Ele não vai lhe negar o denário. Mas não é esse o propósito. Quando chega a vez do cabra, que está lá, desde as 6 da manhã, que ia receber no mínimo uns 10 denários, quanto é que o cabra recebe? 1 denário. Por quê? Deus fala com ele, você só veio porque eu lhe prometi algo. E Deus, Ele vai dar para quem Ele promete. Assim como Ele vai dar para quem Ele chama e não prometeu nada. Ela veio apenas porque Deus o chamou. Por isso ela recebeu tanto quanto ele, que estava lá desde o início, fazendo. Ela apenas queria uma oportunidade. Ela queria apenas estar junto com o administrador e com o dono da vinha.
Mas o que Deus está dizendo, que para Ele o grau de importância de Eugênia, de Léo e de Alain, é tudo igual. Porque Ele não, a bondade, que é a graça dEle, aí nesse sentido de bondade, o que Ele está dizendo? Que a minha bondade, ela é tão extensa, que independe se Alain se relaciona apenas com as mãos de Deus. Léo se relaciona com a justiça de Deus. E Eugênia se relaciona com Deus. E para Deus Ele está dizendo assim, olha, não importa quem é o último, quem é o primeiro. Porque eu vejo a todos do mesmo jeito. Isso nos diz o quê? Que o quanto que eu quiser receber de Deus, eu vou ter. Mas não é na mesma proporção do que eu irei receber. Se eu quiser apenas me relacionar. A graça de Deus, ela atinge a todas as pessoas. Independente do coração. Mas cada um vai sentir de uma forma. E na proporção que cada um faz e se aproxima de Deus, é o que vai transformá-lo ou não. Amém? Pode sentar. Muito obrigada por aparecer na televisão. Vocês estão me entendendo? Então, essa graça de Deus está aí no sentido de bondade de Deus. E essa bondade de Deus, quando Ele vai reconhecer que o que veio pelo denário, Ele trabalhou, Ele fez, mas a gente tem a história de nos relacionar com o Deus da lei. Por quê? Porque nós fazemos as nossas próprias leis. Nós nós fazemos justiça própria. E isso me ensinou essa parábola profundamente. Por quê? Porque nos dá a ideia assim que diante de Deus, nós somos todos iguais. Só que você também vai receber de Deus aquilo que é proporcional ao que você se relaciona com Ele. Por quê? Porque Ele é bondade. Mas Ele também é justiça e Ele também é relacionamento. Então, a graça de Deus, ela é bondade, ela é justiça e ela é relacionamento. Vocês estão me entendendo? Então, fica para nós o entendimento de que o que você quer escolher para a sua vida? Trabalhar de 6 às 6 da tarde debaixo do sol e ter um relacionamento com Deus somente pelo que Deus pode dar, é aquela coisa assim, eu vou jejuar amanhã. E Deus, porque eu vou jejuar amanhã, concede aí tudo direitinho, porque afinal de contas eu dizimo, jejuo, sou uma boa filha, né? Então, eu estou fazendo, então o Senhor faz aí por mim. Amém? E aí o que faz pelo que é justiça, ele achou que porque ele acredita que ele merece, ninguém mais pode merecer tanto quanto ele. Mas o Senhor está dizendo que a justiça de Deus, ela é efetiva, ela é clara, mas ela alcança até quem você acha que não vai, Demi. Por conta de quê? Do propósito. Por conta de que o propósito é maior do que as tuas vontades. Que o propósito é maior do que os teus medos. Porque o propósito é maior do que o que você imagina sobre você. Porque Deus tem um propósito, Deus tem uma reputação a teu respeito muito diferente do que você tem sobre você. Deus tem um propósito na tua vida muito diferente do propósito que você tem para a tua vida. Então, o mais importante é você saber e estar no centro da vontade de Deus. Por conta da graça. A gente falava nesse instante aqui no carro, que Arthur vai fazer uma entrevista para a universidade, lá no Rio. E
o nome da universidade é SPM, que é uma universidade renomada no Brasil e em toda a América Latina. Então, o aluno, ele praticamente já sai de lá empregado. E tem a possibilidade de fazer em Vitória da Conquista, na FTC. Aí a gente falou assim, uma coisa é você passar na SPM, outra coisa é você passar na FTC. Aí eu falei assim, pois é, mas uma coisa é morar na Itália, outra coisa é morar em Itajuípe. E nós não fomos para a Itália. A Itália corresponde à SPM. Nós viemos para onde? Para a FTC. Nós viemos para Itajuípe. Por quê? Porque essa maravilhosa graça de Deus, ela vai nos alcançar se eu estiver tanto na SPM quanto na FTC. Mas, primordialmente, se eu estiver no centro da vontade de Deus. Então, não é o mais importante, o mais valoroso, o mais esplendoroso do que eu faço para Deus, mas é o quanto eu tenho sido em Deus e experimentado dessa graça de Deus. Amém? No livro de Lucas 2, vamos lá. Lucas 2. Mais à frente um pouquinho. Eu vou começar no 8, só para vocês entenderem o contexto, tá bom? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho, durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. João, José e Maria. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo a multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele derramou graça. Na minha tradução diz assim, a quem ele quer bem. Gente, algumas traduções têm escrito quer bem, e outras traduções está dizendo graça. Então, a graça de Deus, ela também pode ser explicada sobre o querer de Deus sobre a nossa vida. E esse querer de Deus na nossa vida é nos reposicionar como pessoas espirituais, porque é um contexto onde os céus estavam abertos. É um contexto onde anjos aparecem. E quando anjos aparecem, nós estamos falando de um momento sobrenatural. Ou de um momento naturalmente sobrenatural. Então, nesse naturalmente sobrenatural, e quando Deus fala assim, paz na terra entre os homens, a quem ele derramou graça. Ou seja, essa graça aí entra no sentido de nos fazer seres espirituais. Lu, no Antigo Testamento não tem a graça. A graça ela só vai aparecer no Novo Testamento. Por quê? Porque esta graça nos foi derramada com o derramamento de sangue de Jesus sobre a nossa vida, e quando toda essa atitude, todo esse momento espiritual, quando esses céus se abriram, e nós pudemos contemplar que nós estávamos mortos de alma, com o nosso espírito altamente subjugado à nossa alma. Mas quando o céu se abre sobre nós, Deus está dizendo, olha, você agora pela minha graça tem a oportunidade de deixar fluir o teu espírito. E subjugar a tua alma para que você possa viver dias naturalmente sobrenaturais. Porque eu te fiz
para você viver naturalmente sobrenatural. Eu te fiz para curar pessoas. Eu te fiz para contemplar a minha graça, para viver debaixo da minha graça, para viver debaixo daquilo que eu concedo a todos aqueles que me buscam. Então, quando o Senhor, Ele derrama sobre nós e nos reposiciona, o que Ele faz? Ele abre o céu sobre nós. E aí a gente tem a oportunidade agora de você se lembrar que você não é o que você pensa sobre você, acerca de você ser apenas alma. Mas Deus tem uma proposta para que você aprenda a viver em espírito. Porque era o que acontecia, o homem vivia naturalmente em espírito. Com o pecado, ele perdeu esse naturalmente em espírito, por quê? Porque a sua alma falou mais alto. E Deus está dizendo nessa noite, o que eu quero de bem para vocês, é que vocês aprendam a viver em espírito. Porque é essa vida no espírito que vai te deixar e te posicionar a ter uma vida como você não sabe viver. Mas eu sei viver para você. Uma vida que você pode estar lutando para querer viver, mas eu é que viverei essa vida para você. Então, ter esses céus abertos, essa graça derramada sobre a tua vida, Deus está dizendo o quê? Que Ele está derramando o próprio Espírito dEle. Ou seja, nesse sentido aí de graça, é o próprio Espírito de Deus sobre a nossa vida. E esse Espírito de Deus é que vai te fazer compreender que não adianta você querer fazer por você. É pelo Espírito de Deus. Não adianta você querer ser forte e corajoso sem o Espírito de Deus. Não adianta você querer ser um grande trabalhador. Sem o Espírito de Deus, você é apenas um escravo, Alain. Então, é esse Espírito de Deus, essa fortaleza, esse mundo espiritual aberto sobre a nossa cabeça, é que nos faz viver coisas que, humanamente falando, nós não viveríamos. Então, é muito mais do que ter um favor de Deus. É ter a própria vida de Deus em você. É ter o próprio entendimento de Deus sobre você. No capítulo 2 de Efésios, diz assim que o Senhor nos chama a abrir os olhos do nosso coração à graça de Deus. O que é isso? É abrir a nossa mente para compreender o que o Espírito de Deus é capaz de fazer na nossa vida. Aí eu entro no outro mérito da graça de Deus. É que a graça de Deus, a gente vive com Deus não pelo mérito de Deus, pelo nosso mérito, desculpa. Mas tudo aquilo que nós viermos a conseguir, a ser, a possuir, a ter, será através de Deus. Atos 11, 23. Amém. Atos 11, 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Gente, isso é só para explicar que a graça de Deus é o poder de Deus derramado sobre a nossa vida para que nós possamos continuar no caminho de Deus, no caminho do Evangelho da graça. É esse poder de Deus, não é pelo meu esforço,
mas pela minha permissão. Não é pelos meus braços, Lu, mas os meus olhos abertos sobre o mundo espiritual e compreendendo que é esse amor de Deus, é essa concessão de Deus que vai me permitir andar e permanecer firme no caminho de Deus. Gente, vamos combinar. É fácil quem ainda não está firme no Evangelho permanecer nos caminhos de Deus? Não é. Mas é um fardo? Por que não é um fardo? Porque tomai de mim, tomai o meu jugo, tomai da minha graça para suportar os dias maus. Nós temos vivido tempos onde constantemente profecias têm nos direcionado a que é necessário que nós sejamos cada dia mais devotos ao Senhor, devotos e concernente a esse Espírito, essa graça de Deus, para que possamos viver o Evangelho, porque os dias por vir serão maus. Então, é essa graça de Deus que eu me agarrarei nela. Eu irei como Eugênia, eu irei para Deus, mesmo sem nada receber. Mas mesmo eu indo sem a intenção do receber, eu não volto vazia. Mesmo que eu vá, eu tome a direção de ir diante desse Evangelho da graça, viver essa graça, essa bondade, viver esse querer de Deus sobre a minha vida, viver esse naturalmente espiritual, receber o Espírito de Deus sobre a minha vida. Mesmo eu querendo tudo isso, eu preciso compreender que o relacionamento com Deus será infinitamente maior do que tudo isso que eu puder receber. Então, é essa graça, queridos, segurem a graça de Deus para que vocês permaneçam firmes nesse Evangelho. Porque o pecado, queridos, é muito bom. Ninguém peca porque é ruim. Ninguém peca porque é uma coisa assim que não agrada a nossa alma. Só que, como já foi derramado o Espírito de Deus sobre você, é você abrir os seus olhos e compreender que, sem essa graça, e sem permitir que essa graça esteja sobre mim, muito provavelmente, eu estarei fadado ao insucesso. Por quê? Porque é a graça de Deus que vai me permitir ficar firme no Evangelho. Só que essa graça de Deus, da mesma forma que ela me ajuda a ficar no Evangelho, ela também está me dizendo que mesmo esse favor imerecido sobre a minha vida, eu não devo pecar. Por quê? Porque nós lemos lá no livro de Mateus que nós matamos a todo instante aquele que nos deu a vida. Então, isso quer dizer que quando nós não compreendemos, não damos importância a essa vida, e que nós pegamos todo esse amor e colocamos em escanteio, nós deixamos de viver plenamente tudo que nos foi predestinado a ser. Tudo que nos foi gratuitamente derramado sobre a nossa vida. Gente, a graça é de graça, mas não é de qualquer jeito. O fato dela ser de graça, mesmo você não merecendo, houve um preço pago. Houve um amor derramado. Houve uma atitude realizada. E essa atitude, ela não volta. Ela não vai poder mais ser quebrada. Ela não vai poder ser retirada da sua vida. Amém? Quem aqui quer viver toda essa graça de Deus? Se eu não sou nem doido de não querer viver. Romanos 11, eu vou lá rapidinho.
Romanos 11. Eu vou ler para me adiantar. No versículo 6. Começa assim, no 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é belas obras. Do contrário, a graça já não é a graça. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e o mais foram endurecidos, como está escrito. O que está dizendo nesse versículo é que a graça não é pelo muito mérito. Haja visto o exemplo de Alain. A graça, ela veio sobre a vida de Alain, não foi porque Alain trabalhou mais. Porque havia um acordo, havia um combinado. E se eu simplesmente acho que o que eu tenho sobre a minha vida, e o que eu estou vivendo na minha vida, é porque eu mereço, queridos, você está dizendo, olha, o que você está recebendo de Deus é por causa dos seus méritos. E não é por causa dos seus méritos, é por causa de Deus. Eu quero dizer o seguinte, que o evangelho da graça não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Deus. Tem a ver com o sangue de Jesus. Tem a ver com a bondade de Deus. Tem a ver com o querer bem de Deus. Tem a ver com a justiça de Deus. Tem a ver com a proposta de Deus. Tem a ver com o destino profético de Deus sobre a tua vida. É tudo sobre Deus. Então, viver a graça de Deus não é por causa de você, porque Deus lhe concede tudo isso para que você fique forte espiritualmente. Para que você seja nutrido no Espírito, para que você possa viver plenamente toda a vontade de Deus. Não é porque você merece, mas é porque Deus quer lhe outorgar, Deus quer lhe conceder, Deus quer lhe fazer, Deus quer lhe dar, Deus quer que você avance. Porque se você avançar, o Evangelho de Deus avança. Se você permanecer, o Evangelho de Deus permanece. Se você não mais pecar, o pecado é instituído sobre a terra. Então, não é nada sobre você, é tudo sobre Deus. Então, a graça, esse favor de Deus sobre a tua vida, não é porque você é muito especial, apesar de você ser muito especial. Porque para Deus você é filho. E quando Deus, pela graça, lhe posicionou como filho, Ele te colocou Porque para Deus herdeiro você é filho. e co-herdeiro. E quando Deus, Pela graça, dessa justiça, lhe desse posicionou querer bem, como filho, Ele te desse mundo colocou espiritual, para Deus, herdeiro, você dessa é dádiva de co-herdeiro. Deus, E quando Deus, dessa pela saúde, graça, da paz querer de bem, Deus. Ele te Querido, colocou a graça de como Deus pode ser comparada como a dessa paz de dádiva de Deus sobre a Deus, nossa vida, dessa saúde, graça, da paz querer de bem. Deus. Mas não Querido, a graça de Deus pode ser comparada como a jeito que paz você de quer. Deus sobre a nossa vida. Não dessa é para você saúde, pegar a graça da paz e usá-la de ao Deus. seu bel. Mas não é Querido, assim, a Senhor. graça de Deus Mas pode ser para que comparada você como seja a paz de Deus sobre a testemunha nossa vida. de Deus, Não é para você até os pegar a confins graça da paz e usá-la de ao Deus. seu bel. Mas não é Querido, assim. a E aí graça desmistifica de Deus pode ser que comparada como a graça é só o favor de Deus. E quando eu compreendo isso, e quando eu só coloco isso dentro de mim, quer dizer assim, Ademir, que não importa o quanto eu pegue, é só o favor de Deus. A graça de Deus E quando eu dele vai compreendo isso, e quando eu Não só importa coloco que isso eu não dentro de queira mim, nada quer com dizer Deus. assim, Ademir, que não A importa o graça quanto eu dele pego, vai estar comigo. se eu internalizar isso, Quando eu compreendo queridos, não importa que eu não você queira não nada viverá com Deus. plenamente. Que não A importa o graça quanto eu dele vai pego. estar comigo. Se eu Nem viverá internalizar plenamente. isso, quando eu compreendo, A queridos, graça, não importa que eu não você queira não nada viverá com Deus. plenamente. Que é esse favor imerecido, Se eu nem viverá internalizar plenamente. Mas isso, que você não tem o queridos, menor merecimento. não importa E que também eu não não queira tem nada a com ver Deus. com você. Que é Mas esse tem a ver favor com imerecido, Ele. porque é por meio dele, é para ele, também não tem a ver com você.
Isso é tudo o que Deus tem para você. A gente tem que parar de entender Deus com a cabeça humana. Isso é tudo o que você vai. Nós aprendemos aqui. Para cada circunstância, Deus tem um nome. Deus tem uma ação sobre a tua vida. Isso é tudo. Você vai. Nós aprendemos aqui. Para cada circunstância, Deus tem o Deus Abba. Deus tem uma ação sobre a tua vida. É o Deus Jeová Jirei. Nós aprendemos aqui. Por aí vai. Ou seja, Deus, ele é circunstancial à proporção que ele aparece na sua vida. Mas ele também não tem a ver com a circunstância da vida, da sua vida. Por quê? Porque ele não vê como você vê. À proporção, ele sempre vai enxergar o teu propósito. Ele sempre vai enxergar tudo que ele tem para você. Muito mais além, muito maior, porque os pensamentos de Deus sobre a minha vida, eles são muito maiores. Por isso que a compreensão dessa graça que eu tenho, ela é muito maior. Por quê? Porque a graça, ela também é o pensamento de Deus sobre a minha vida. É o que Deus tem sobre a minha reputação. É a compreensão de qual é a minha reputação. Então, não adianta eu compreender que esse favor imerecido está sobre mim e eu achar que estou vivo. Qual é a minha reputação? Não adianta eu compreender que esse favor imerecido está sobre mim e eu achar que estou vivo. Não haverá como você ser não adianta eu compreender porque a graça de Deus é a vida. Quando você receber plenamente essa graça de Deus, quando você receber essa graça de Deus, você vai receber a potência de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus, a vontade de Deus, a intenção de Deus e o vigor de Deus sobre a nossa vida. É uma graça, mas não é de graça. A intenção de Deus, porque você tem que receber, você tem que compreender, você tem que se esforçar. É uma graça. E nessa noite Deus está dizendo, olha, não há tempo mais de você ser um fugitivo de Deus. Não há mais possibilidade diante de tudo que está por vir. Não há tempo de você não viver o Evangelho da graça. De você não estar aberto a viver o Evangelho da graça. De você não estar aberto a se relacionar com aquele que criou a história do Evangelho da graça. De você não estar aberto a se relacionar com aquele que criou a história do Evangelho da graça. De você não estar aberto a se relacionar com aquele que criou a história do Evangelho da graça. Bem dele sobre a nossa vida. De você não estar aberto ele está se relacionar com aquele que criou a história do Evangelho da graça. Bem dele sobre a nossa vida. Para que os olhos do teu coração sejam abertos diante da graça de Deus. Isso significa que a minha alma pode estar me impossibilitando de viver a graça de Deus. E quando Deus fala que se abram os teus olhos para que vocês possam ver a minha graça, Ele está dizendo, tire o que está cegando. Afaste de você aquilo que está afastando você de mim. Seja intencional em tudo que você viver com Deus. Seja intencional ao pecado, para que quando ele chegar à tua porta, você olhar para ele e saber que ou ele te mata, ou você mata ele. A escolha precisa ser nossa. A atitude precisa ser nossa. Por quê? Porque nós lemos lá em Efésios, tudo que Jesus precisava fazer para nos resgatar e nos reposicionar e nos dar autoridade para que possamos viver tudo isso, já foi feito. Já está realizado.
Então agora é conosco a viver o evangelho da graça, o amor de Deus sobre a nossa vida, a sabedoria de Deus sobre a nossa vida. Gente, e não se enganem, nós podemos ter a sabedoria de Deus e perdê-la. Estava lendo sobre Salomão. Salomão, o homem que mais teve sabedoria. Conta a história que quando a gente fala de alguém que tem a sabedoria, a gente pensa em quem? Salomão. Sabe qual foi o fim de Salomão? Deus não tirou o reino dele, porque havia uma promessa feita a Davi. Então, muitos de nós ainda não fomos sucumbidos, porque houve uma promessa sobre a vida de Jesus, e o Espírito de Jesus derramado sobre nós. Salomão tinha sabedoria, mas foi fazendo pactos, alianças, foi colocando dentro do seu reinado, dentro sua nação, tudo aquilo que não agradava a Deus. Sabe o que Deus fez? Deus permitiu que ele ficasse até o final. Mas a sua genealogia, seus frutos, não herdou o reinado de Salomão. Eram 12 tribos. O filho de Salomão só herdou uma tribo, por causa do pecado de seu pai. E mesmo assim, só ficou com uma tribo, por causa da promessa feita a Davi. O homem que era cheio de sabedoria. Não havia graça no Antigo Testamento, mas havia o próprio Deus. Então, a graça, ela estava no Antigo Testamento como Deus. Porque Deus está desde o início, desde a nossa criação, desde a fundação. E Deus, ele vai conceder essa graça dele, para que muitas vezes a gente fique até o final. Mas o nosso fim não é o que Deus escolheu, mas o que você escolheu para você. E por conta de uma promessa, Deus vai cumprir até o final. Mas quem vier depois de você, terá que viver tudo aquilo que você deixou para trás e que você deveria ter consertado diante de Deus. Portanto, compreendam que a graça é de graça, mas é com esforço. E não é por merecimento, é por obediência, é por amor, é por relacionamento. Você não vai conseguir viver a graça vivendo as duas coisas. Meritocracia, que você vive o que você merece, e você viver a graça concedida por Jesus. A tua salvação não depende, não haverá possibilidade de você viver as duas coisas. Então, não é meritocracia, não é pelos teus méritos, mas tudo aquilo que Jesus conquistou para mim e para você. Uma vez que você buscou em Deus, e nunca ninguém foi tão longe de Deus, que não possa voltar e tomar posse de toda a graça recebida sobre a nossa vida, sobre o nosso espírito. Sempre haverá a mão de Deus esperando você. Sempre haverá a necessidade, a busca de Deus para que você venha, para que você se aproxime, para que você queira, para que você seja tocado, para que você se sinta amado, para que você se sinta protegido, e para que você tenha a sabedoria dEle, para viver os dias maus e os dias bons.
Porque às vezes a gente acha que a sabedoria é só para viver os dias maus, mas muitas vezes são nos dias bons que a gente se perde. E Deus está lhe chamando para que você abra os olhos do teu coração para o Evangelho da Graça. Porque você deixe, para que você permita que a tua alma seja subjugada pelo teu espírito. Há um convite dos céus nessa hora. Há um derramamento de Deus sobre a nossa vida. Há um querer de Deus plenamente sobre a nossa vida, para que possamos viver em novidade de vida. Como viveremos a novidade de vida, se dentro de nós nada mudou? A novidade de vida não é para quem tem remorso, queridos. A novidade de vida é para quem é arrependido. A novidade de vida é para quem é íntimo de Deus. A novidade de vida é para quem recebe a maravilhosa graça de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Mesma unção que o Senhor derramou sobre mim, eu quero derramar sobre vocês nessa hora. Eu quero profetizar um tempo novo. Há uns céus abertos sobre a tua cabeça nessa hora. Há anjos nesse lugar. Você pode ver? Há anjos nesse lugar, querendo tocar você. Há anjos de Deus acompanhando cada um de nós. Pelos olhos da fé você pode ver, você pode tocá-lo. A maravilhosa graça de Deus, ela foi concedida pelo amor e pela atitude de Jesus sobre a nossa vida. Eu profetizo que você a receba nessa hora, porque é essa graça que vai lhe ajudar. É essa graça que é o próprio Espírito de Deus que irá lhe conduzir a não pecar, a não desagradar o coração de Deus, a não ser comandado pelos príncipes do ar, mas ser comandado pelo próprio Deus. Que a graça de Deus, a bondade de Deus lhe alcance e lhe constranja. E lhe constranja para que você retribua toda a graça concedida, todo o favor imerecido sobre a tua vida. Retribua com amor, com obediência, com vida no Espírito, com vida produtiva, com uma vida nova, com atitudes novas, com um anseio novo de viver o teu Evangelho, com um anseio novo de viver uma nova história, Deus, uma nova história derramada sobre cada um nessa noite. Essa graça de Deus, que não é sobre nós, mas é sobre o próprio Deus, é sobre o amor dele, é sobre o sangue de Jesus, é sobre o mundo espiritual, o qual os nossos olhos não alcançam, mas pela fé viveremos. Que você seja ativado nessa hora. Que você seja ativado nessa hora, ativado pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus. Que você seja ativado cada vez mais. Ativado. Que você sinta aí onde você está. Que você sinta a mão de Deus te tocando nessa hora.
Que você sinta o amor de Deus. Que você sinta a presença de Deus. Que você compreenda a graça de Deus. Que você não queira mais se distanciar dele, mas que você viva com ele. Que você dará passos de fé todos os dias. E que você viverá uma história diferente na tua casa, na tua família. O teu corpo físico será tocado pelo poder do Espírito. O teu coração, tua mente será aberta para compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a tua vida. Deus, eu profetizo sobre cada um nessa noite. Deus, eu profetizo um tempo novo. Eu profetizo, Senhor Jesus, algo novo da parte de Deus. Todo mundo coloca a mãozinha assim na frente. E o Senhor coloca nessa hora uma semente sobre a tua mão. Essa semente já lhe foi dada quando o sangue foi derramado sobre você. A receba nessa hora. Faça a tua vida valer a pena. Faça valer a pena toda a graça derramada sobre a tua vida agora. Faça valer a pena essa semente que você recebe em tuas mãos nessa hora. Faça valer a pena. Que os teus dias, que os teus pensamentos e as tuas atitudes façam valer a pena cada derramamento do Espírito sobre você. Faça valer a pena esta graça. Faça valer a pena essa suficiência do Senhor sobre a tua vida. Que ainda que eu queira muitas coisas, que a minha alma anseie por muitas coisas, uma coisa só me será suficiente. Graça de Deus. A graça de Deus me basta. O amor de Deus nos bastará nessa noite e a partir de agora. Em nome de Jesus, uma única coisa, a suficiência de Deus, seja derramada sobre vocês nessa hora. Em nome de Jesus. Não ande pelos seus próprios entendimentos. Não ande com os seus próprios pés. Não faça sozinho com as tuas forças. Para que você não venha se distanciar e se tornar um fugitivo de Deus. Deixa Ele entrar. Deixa Ele fazer. Deixa Ele ser o que você nunca recebeu dEle. Deixa Ele ser quem Ele realmente é sobre você. Deixe fazer valer a pena o que Deus conquistou para você. Guarda essa semente no teu espírito. Ou ela morre, se você deixar, ou ela vai frutificar por causa da presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Temos avisos? Culto de domingo. Jejum, nosso jejum, gente, no dia 31. Vocês entenderam, né? Nós temos o nosso jejum online, semanal, que cada um escolheu um dia. Então, durante 365 ou 66 dias no ano, sempre haverá alguém jejuando no nosso ministério. Você vai jejuar pelo ministério, você vai jejuar por você, tá? Você vai entrar nessa
essa unidade, porque todas as igrejas do MMGC vão estar jejuando nesse dia. E também por conta da nossa palavra profética, que é 12 por 12, 12 jejuns para 12 meses, nós estaremos sempre no último domingo, todos em unidade, jejuando. Você vai acordar, não vai tomar café, você vai se alimentar do Espírito, come um pão do Espírito, toma o sangue do Espírito, fica em Espírito, e aí você vem para a igreja. Aí nós vamos passar o dia todo aqui, não haverá aquele culto convencional, né? Que nós estamos acostumados, tudo dentro da forminha, tudo formatado. Nós ficaremos aqui com louvor, adoração, profecia, ou aquilo que for do Senhor e da vontade de Deus, até 5 horas da tarde. Esse mês de janeiro vai cair no dia 31, dia do seu jejum. Então, dia 31, nós estaremos todos aqui na igreja, né? Algumas pessoas perguntaram se podiam fazer em casa o jejum. Se você não pode vir, faça em casa. Mas se você puder, mergulha no caldeirão. Amém? Mais algum aviso? Assim, nós reafirmamos a nossa cobertura espiritual sobre o Chamar e sobre os centros de recuperação. Então eu gostaria que vocês pudessem estar orando, tá? Pelo centro de recuperação. Eu vou pegar os nomes, porque eu gostaria que a gente pudesse estar adotando pelo menos 4 internos em oração diariamente, para que a gente pudesse estar orando por essa galeria. Tá bom? Amém? Vamos viver o Evangelho da Graça? Vamos nessa? Glória a Deus. Pai, nós te damos graça nessa noite. Nós entendemos o teu propósito sobre a nossa vida. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigada por cada irmão que aqui esteve. Obrigado você que saiu de casa, que você veio trazer aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração para a casa de oração do Senhor. Obrigada a todos aqueles que estiveram online assistindo. Que a tua vida também seja alcançada pelo Espírito Santo e pela graça de Deus. E que nossa semana continue de paz, continue frutífera, e que nós possamos fazer valer a pena todo o amor concedido sobre a nossa vida, todo o benefício de Deus concedido sobre a nossa vida, que seja algo intencional da nossa parte, para que possamos viver, em nome de Jesus. Que o amor, os olhos do Senhor, as mãos de Deus, elas estejam contigo, com toda a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Ide em paz, todos, debaixo do amor e da bênção do Senhor Jesus. Amém.